Obrigado. Ô, gente, alguém ficou com alguma dúvida da última aula? Se quiser falar, porque... Peraí, meu computador deu uma travada, eu acho que está abrindo, porque vou apresentar. Se alguém... Vocês estão me ouvindo? Acho que meu computador deu uma travada. Voltei, beleza. Se alguém ficou com alguma dúvida da outra aula, vocês podem, sei lá, passar para que eu possa tentar solucionar, tá? Porque hoje a ideia, eu estava pensando da gente trabalhar um pouquinho sobre dados sociais, né? Eu peguei um exemplo que a gente consegue trabalhar com algumas ferramentas para a gente poder, com elas, fazer um mapa de densidade. Esse mapa de densidade a gente consegue trabalhar um pouquinho de categoria, uma estatística básica, a gente consegue também fazer um join, que é fazer uma união, né, de uma tabela de Excel, juntar dados espaciais. Geralmente a gente tem esse tipo de trabalho, né, receber uma tabela e jogar ela no QGIS e transformar ela em um dado espacial, geralmente é muito corriqueiro fazer, principalmente na consultoria ambiental. Então, eu quis trazer essa ideia do mapa de densidade, porque a gente consegue trabalhar com várias ferramentas do QGIS, trabalhar com planilhas, né, e ter uma base que ajuda muito em relatório. Trabalhar com dado social, infelizmente a gente está com dados do IBGE, né, no censo não tem ainda, talvez ano que vem, né, tenha um novo censo, mas trabalhar com dados do IBGE, trabalhar com dados sociais, ajuda a gente a responder muitas questões dentro da consultoria, né? Dentro dos trabalhos que a gente possa vir a fazer. Então, trazendo essa ideia de um mapa de densidade, às vezes pode até parecer meio simples, mas a gente consegue trabalhar várias ferramentas. Então, esse foi o pensamento que eu tive quando eu pensei em trazer. E como eu vi que ontem o pessoal estava até falando que já tinha visto algumas coisas, a aula que eu tinha preparado para hoje era uma aula também de trabalhar na ortofotos, trabalhar com outro tipo de shape e tal. Aí eu falei assim, acho que os meninos já conseguem fazer umas coisas mais avançadas. Se alguém achar que tá indo rápido demais ou está indo muito avançado, pode me interromper, que eu vou dando uma paradinha para a gente fazer junto, tá? É importante vocês fazerem juntos, e é importante depois vocês fazerem também sozinhos, né? Igual eu vou trazer um exemplo aqui de uma base de BH, e vocês tentarem fazer sozinho depois, ou com a base de BH ou de outro município. Eu tenho alguns municípios e alguns setores censitários, eu posso passar para vocês. Vai ajudar a treinar, sabe? E treinar as ferramentas, porque o QGIS, ele é uma ferramenta muito intuitiva, sabe? Todas as questões que a gente tem aqui no QGIS, ele é muito intuitivo, ele é muito autoexplicativo. Ele já tem a vantagem, né, comparado ao ArcGIS de antigamente, que era muito utilizado, de ser em português, e ele é um software livre que ajuda muito mais. Então, todo o desenvolvimento dele, a gente, como usuário, acompanha em tempo real. Então, por exemplo, você pode vir cá, pegar uma ferramenta e tá com dificuldade, sei lá, com a geometria, porque quando você mandou rodar, ele indicou que a geometria estava errada. Você digitando aqui corrigir geometrias, você encontra. Você pode jogar realmente no Google que alguma pessoa já passou por aquele erro e ela vai te indicar a usar ou alguma ferramenta ou um tipo de plugin. Então, essa intuição, essa facilidade que o QGIS nos leva, né, traz para a gente, acaba que força a gente a ter uma bagagem de metodologia muito forte, né? A gente precisa saber realmente que tipo de botão a gente está apertando, e porque depois a outra parte é muito mais simples, sabe? Você fazer um mapa de localização, por exemplo, você fazer um mapa de localização, além de você ter uma destreza na questão de mostrar o objetivo de mostrar, né, o que você quer mostrar ali, estou fazendo um mapa de localização de Belo Horizonte. Então, você indicar que BH fica no Brasil, que fica em Minas Gerais, e dar um zoom, melhorar a legenda, colocar uma legenda, deixar ele visível ao seu leitor, né? Ou a revista, se você estiver publicando em alguma revista, você vai ter umas normas, né, que vai falar assim, você vai deixar ele num tom mais acinzentado, você vai mudar uma cor aqui ali. Então, tipo assim, o QGIS, ele já é intuitivo, ele já te ajuda nessas coisas, depois é só você saber a metodologia. Sabendo a metodologia que você vai adotar, que tipo de método estático você vai adotar, o resto é mais tranquilo. Não estou falando que é muito fácil, mas é mais tranquilo, tá? Então,
lidar com QGIS, ele não, é interessante não vê-lo como um monstro, e sim como uma ferramenta que nos auxilia demais. Igual, por exemplo, começando a jogar, né, os dados, eu coloquei lá no Drive, eu mudei, igual eu tô falando com vocês, eu mudei a aula 2, né, que ia ser uma aula mais tranquila, eu falei assim, vou tentar trabalhar com dado social já de uma vez com os meninos, para depois a gente trabalhar com bacias hidrográficas, para que eles possam entender como é que a gente vai ter essa noção de criar, por exemplo, um mapa de densidade trabalhando com várias ferramentas. Aí eu mudei, então, se alguém não baixou, acho que dá tempo de baixar ainda, tá? Lá no Drive do curso. Eu coloquei as informações sobre a base, né, que eu peguei dados básicos do IBGE, do censo de 2010, acho que 2010 mesmo. Foi o dado que eu peguei, que é essa planilha, que eu vou abrir aqui para vocês, e o PDF, ele vai falando sobre os setores censitários e os dados que constam nessa planilha, tá? Então, o que ele tem? O que o arquivo em Excel ele tem? Ele tem os códigos, tem falando as regiões, a UF. Eu peguei só de Minas Gerais, por ser o recorte que a gente vai trabalhar, tá? Mas tem do Brasil inteiro, setor citário do Brasil inteiro. Então eu já fui direto para a gente não gastar tempo procurando, baixando muito dado. Então eu posso até mandar para vocês um passo a passo de como vocês conseguem essa base lá no site do IBGE mesmo. Tem alguma pergunta? Alguém levantar a mão? É que eu não recebi o link para baixar a pasta 2. Sim. Eu queria saber se alguém pode mandar no chat, por favor. Acho que eu consigo mandar aqui, ó. É esse mesmo, né, Gabriel? Tô pegando o link que vocês me mandaram, tá? Aí, com esses dados, aí, assim, essa planilha é a planilha com os dados de Minas Gerais, são dados básicos, tá? Aí eu tenho o código, eu tenho o nome dos distritos, subdistritos, e aqui na frente eu tenho as minhas variáveis. Essas aqui, ó, são as variáveis que a gente tem para trabalhar dos dados que eu peguei básico para a gente usar para fins acadêmicos, né? Para a gente aprender junto, fazer um tipo, né? E aqui na tabela, no arquivo em Excel, no arquivo em PDF, a gente tem a informação sobre essa base, tá? Então, aqui é um documento do IBGE, com os dados do Censo Demográfico de 2010, e aqui tem tem todas as informações. A página que a gente precisa para dar uma olhada é a página 43. Aí, na 43, ela vem falando... Deixa eu só reduzir. Acho que... Aí, acho que se pegar o arquivo, ele é melhor. Página 43. Domicílios, não, vou voltar aqui. Arquivo básico, isso. Aí, ó, aí aqui ela vem falando que esse arquivo, ele é um arquivo básico, contém, esse é o nome da variável e essa é a descrição da variável. Isso aqui é importante, gente, porque toda vez quando a gente vai trabalhar com dados, isso aqui é um dado do IBGE, então é um dado muito bem bonito, muito bem organizado pra gente, tá? Em alguns locais a gente não recebe essa organização tão bonita, tá? Geralmente a gente recebe o código e a gente não sabe o que esse código está significando. Então, quando vocês trabalharem com base de dados e quando vocês forem pessoas a criar uma base de dados, é interessante vocês se atentarem a um dicionário para que outra pessoa possa ler. Estou falando isso porque, quando a gente trabalha com QGIS, a gente trabalha com ferramentas que contém aqui no QGIS que você vai fazer coisas muito mais rápido, muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu for fazer um join com uma base de dados em Excel com dados espaciais, que nada mais é que... Aqui eu tenho um arquivo que não tem coordenada. Vocês podem perceber que aqui ele não tem coordenada, não tem uma coordenada geográfica. Então, aqui ele não é um dado espacial. Por mais que eu sei que é um dado que, sei lá, esse dado aqui é de Abadia dos Dourados, mas eu não sei a que setor censitário esses números eles estão me falando. Eu não sei que setor censitário é dele, então eu não tenho isso. Só que aqui eu tenho um código setor que vai fazer essa ligação, vai conversar com a minha base espacial que eu tenho, que é chamado setor censitário, que eu tenho do IBGE também. Para que eu não possa colocar, para que eu não tenha, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, no V1. Olha só o V1 aqui no Excel, no PDF, ele é domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Esse texto gigante aqui, ó, ele
ele não é interessante ficar aqui, porque o QGIS, ele não vai entender isso, ele não vai colocar todos esses caracteres lá dentro, tá? Eu posso colocar no Excel, mas quando eu levar isso lá para o QGIS, ele não vai constar todos aqueles caracteres. Então, ele vai chegar num momento que ele vai travar. Então, por exemplo, ele poderia parar aqui, ó, ou poderia parar em domicílios particulares. Então, essas informações você perderia. Então, você ter um código simples e você fazer essa vinculação e ter um dicionário sobre ele é o ideal de um trabalho organizado de uma pessoa na área de geoprocessamento de geotecnologias, tá? Então, isso é importante porque quando vocês estiverem trabalhando nas suas respectivas áreas e fazendo coleta de dados, lembrando que o geoprocessamento ele não é só você pegar o GIS aqui e fazer mapa, não é somente isso, é você ter um trabalho sobre os dados, é você ter uma coleta correta dos dados, é você fazer cartografia digital, entender o que aquelas imagens estão te mostrando, tudo isso engloba o geoprocessamento. Entendendo isso, você consegue passar essa informação à frente da melhor maneira possível, tá? Então, trabalhar com geoprocessamento é entender todas essas duas partes, beleza? Aqui, então, o pessoal está baixando aí, eu já vou levar lá no modo preguiçoso, vou levar o meu Minas Gerais municípios primeiro. Aí eu estou incluindo uma camada. Essa camada, ela contém todos os municípios de Minas Gerais, ok? Então, esse é o primeiro passo para a gente seguir. Aqui é importante a gente sempre se atentar à questão do sistema de coordenadas. Sempre, 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 sempre. Inicia o seu QGIS, verifica seu sistema de coordenadas. Hoje a gente vai trabalhar de novo com o sistema de coordenadas SIGAS 2000 TM Zona 23S. Ok? Eu já deixo meu QGIS para que assim que ele abra, ele já tenha esse formato. Se a minha camada ela não tiver, eu vou ter que reprojetar. Ok? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai reprojetar porque o meu setor censitário, acho que ele não está reprojetado. Aí a gente vai fazer isso juntos. Depois que eu levei a minha camada de municípios de Minas Gerais, agora eu tenho a minha camada de setor censitário. Essa aqui é a minha camada de setor censitário. Aí vocês podem dando um zoom aqui, ó, vou dar um zoom aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte ele tem muito setor censitário. Então, cada quadradinho desse, né, esse polígono aqui, ó, ele é um setor censitário. Dentro desse setor censitário eu tenho informações. Abrindo a minha tabela de tributos, clicando aqui em cima, que é o botão direito, abrir tabela de tributos, eu tenho as informações desse shape. Então, aqui, ó, tem um código, tem um tipo, ó, tem área urbana e rural, bairro, e tem várias outras informações. Só que as informações que eu contenho aqui nesse shape de setor citário são informações pequenas, são informações simples, tá? São informação simples. Então, como eu preciso de mais informações e hoje a gente vai fazer um mapa de densidade, e para fazer densidade eu preciso de moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílio particular permanente. Eu preciso desse dado. Esse dado ele não consta na minha tabela, no meu shape, mas ele consta num Excel. Aí, então, eu vou fazer, o trabalho hoje é fazer essa união dos dois e criar esse mapa de densidade. Beleza? Esse é o nosso objetivo. E essa ideia é interessante porque ela é um subsídio é uma forma de trabalhar legal com dado social. Mas a gente teria outras. Eu também tenho uma tabela de domicílio que tem outros dados que a gente pode, às vezes, até pensar em fazer em outra aula. Até aqui tudo ok? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou extrair a camada de Belo Horizonte da minha camada de municípios de Minas Gerais inteira. Como eu sei que Belo Horizonte é essa camada aqui, ó, eu posso fazer essa seleção de duas formas. Eu seleciono a camada e seleciono a feição. Eu tenho a feição aqui e mando exportar. Exportar a camada, salvar feições selecionadas como. Aí aqui eu vou shapefile, vou escolher o arquivo. A gente seleciona qualquer lugar ou um lugar específico? Olha, vocês podem, junto comigo, escolher outro lugar, aqui em Minas Gerais, tá? O método que eu vou fazer aqui, ele pode ser replicado para outros municípios aqui da zona 23S, mas seria interessante ser nessa faixa aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Peraí. Deixa eu... Aqui, ó, peraí. Gente, como é que eu vou lá mesmo?
Aqui, ó. Aqui vai aparecer. Vetor, projetar camada. É interessante que na hora que você escolheu o seu município, você já tem em mente de qual coordenada UTM você vai trabalhar. Por exemplo, a 23S, eu sei que aqui em Minas Gerais é bem pequenininho, mas se você digitar aqui no Google, deixa eu ver, mapa Brasil UTM, UTM, zonas, deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, você tendo essa noção, por exemplo, se você vai trabalhar no 23 Sul, no 22, por exemplo, se estiver em São Paulo, municípios dessa região, você vai ter que trabalhar com a coordenada do TM 22. Você tendo essa noção, você pode trabalhar. Minas Gerais, nem todo mundo é 23, por isso que eu tô falando isso com você. Alguns aqui ao norte é outro, aqui é outro, aqui nessa parte que indo pro Triângulo Mineiro aqui, são outra zona, tá? É mais por isso que eu tô te falando isso. Mas vocês podem testar outros municípios. Pode, aqui, ó, tem município por próximo, de BH, Nova Lima, que vai pegar essa mesma coordenada, tá? Esse mesmo sistema. Só por isso. Aí, na hora de exportar o município, você pode selecionar. Aqui eu já sei que é Belo Horizonte, mas eu posso abrir a tabela de atributos aqui, ó. Se eu tiver alguma dúvida, se eu estiver trabalhando com um município que eu não conheço, aqui, ó, Belo Horizonte, ele já fica aqui marcado, tá? Aí eu posso vir na tabela de atributos, selecionar ela também, ele vai ficar amarelinho e exporta. A ideia é exportar, salvar feições selecionadas como, escolhe o lugar que você está salvando. Outra coisa, geralmente, eu gosto de fazer uma pasta de resultados, sabe? Ou camadas, depende. Porque acontece muito de ficar muito bagunçado os dados. E toda vez que você ficar fazendo, criando shape, criando, exportando, às vezes você pode se perder, tá? Então é interessante a gente, com boa prática também, ou fazer uma pastazinha de camadas, aí você deixa suas camadas, suas bases no lugar, para que depois você consiga referenciar. E até colocar no seu layout também, tá? Hoje talvez eu já comece a falar um pouquinho de layout, e amanhã já é mais bruto na questão do layout, para você saber que legenda que você vai fazer, como é que você vai fazer, entender aonde você vai, que dados você usou também, se lembrar qual dado que você usou. E o processo que você fez também, para você replicar esse processo. Aí aqui, ó, eu vou salvar a camada de Belo Horizonte e vou chamar ela de Sirgas UTM. Só para que eu possa saber que eu também, na hora de salvar ela aqui, ó, já estou mudando o meu sistema de coordenada dela. Vou colocar o sistema 31983, ok? Aí, ó, arquivo shapefile, o nome do arquivo, que é o caminho dele dentro do meu computador, né? Ele tem um caminho e depois ele tem o nome dele e o meu sistema de coordenadas, tá? Aí outra coisa, lembre sempre, salvar somente feições selecionadas. Por quê? Porque você selecionou uma camada, essa camada de amarelo, dentro de várias feições, ok? Lá na frente também eu vou explicar para a gente como que a gente exporta várias feições ao mesmo tempo. Exportou, aqui, ó, agora a gente já pode verificar que ela é uma camada sozinha, ela não tem Minas Gerais inteira, e o nosso sistema agora está certinho, está em metros. Sistema em metros. Beleza? Uma feição só. Até aqui tudo ok? Beleza. Sim. Tô passando, hein? Agora, depois que a gente pegou o município de BH, a gente vai trabalhar com a nossa camada de setor censitário. Nosso setor censitário aqui, ó, ele até demora a carregar, ó, porque são vários polígonos bem pequenos, né, que são setores censitários que é feito pelo IBGE para coletar as informações no estado de Minas Gerais inteiro, tá? Ele até fica aqui, demora a renderizar um pouquinho. Falando essa questão de renderizar, gente, quem quiser trabalhar com sensoriamento remoto, é só um parênteses que não vai fugir muito da aula. Quem for que quiser trabalhar com sensoriamento remoto, tem que, pelo menos, tentar investir um pouco em computador, tá? Porque isso conta muito. Conta muito a questão do computador para sensoriamento remoto. A ortofoto que a gente trabalhou ontem foi uma ortofoto de quase 200 MB, uma ortofoto pequena, uma ortofoto com pixel também um pouco grande comparado ao que é feito, tá? Às vezes a gente trabalha com ortofotos de 2 GB, e para a gente trabalhar isso no nosso computador e mandar ele processar aquele dado, demora, tá?
Então, quem quiser trabalhar com estacionamento remoto, é uma coisa a se pensar também é na máquina que está usando. E outra coisa para se pensar na máquina que você está usando é também na questão de armazenamento, né? Que aí ou você tem um HD externo, ou trabalhar em nuvem ajuda demais. Então, pensar ter isso no seu caminho é importante para quem trabalha na ferramenta. Agora aqui, ó, a gente está com o nosso setor censitário. Notem também que o nosso setor censitário, por mais que ele tá correta a sobreposição, ó, isso aqui a nossa Belo Horizonte, que está no sistema de coordenadas UTM certinho, mas a nossa camada de setor censitário não. Ela está no SIGAS geral aqui, ó, ela está no geográfico. Aqui ele já até mostra aqui, ó, a lat longe, sendo menos 43, menos 20. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer primeiro, a gente vai fazer um recorte, a gente vai vir aqui em vetor, recortar, aí a gente vai ter uma camada de entrada. Deixa eu lembrar aqui. Nosso setor censitário primeiro, então a gente vai pegar esse 31 SE 250 GC primeiro, ele até mostra essa, e vamos colocar a camada de sobreposição de BH, sigas UTM. Aqui, vamos fazer um teste só de criar uma camada temporária, não salva em nenhum lugar, não. Aqui, ó, só quero ver isso aqui, ó. Ele deu uma falha aqui, ó. Ele falhou porque o nosso sistema, ele não está correto. Então, o que a gente vai fazer primeiro, antes da gente fazer esse recorte? A gente vai reprojetar a camada. Então, a gente vai reprojetar a camada inteira, tá? A camada do estado de Minas Gerais de setor censitário inteiro. Aí a gente vem em vetor, gerenciar dados, reprojetar a camada. Pegamos a nossa camada que a gente quer reprojetar. E isso. Essa aqui, ó. Essa outra dos seus municípios, a gente pode tirar ela, tá? A gente não vai usar ela mais, não. Só para não causar confusão na hora que a gente estiver trabalhando. E vamos mandar reprojetar a camada. Vetor, gerenciar dados, reprojetar a camada. Vindo aqui, a gente pega a nossa camada que a gente quer reprojetar, coloca o sistema que a gente quer projetar ela, que é o 31983, sigas 2000, temos 23. E aqui ele já até mostra mais ou menos como é que é, ó. Já dá uma dica pra gente. Isso é uma coisa para vocês entenderem também que o sistema, ele é intuitivo. Aqui ele sempre coloca, por exemplo, aqui nessa caixinha aqui do lado, ó, ele fala um pouquinho o que é essa função, o que essa ferramenta ela faz, sabe? Essa coloca a dica aqui do lado. Aí manda executar. Esse processo aqui, por exemplo, ó, o meu computador ele é um pouco, né, ele tem placa de vídeo, ele tem SSD, que são coisas que deixam o meu computador mais rápido, tá? Então, às vezes esse processo ele fica muito lento, porque é muito pequeno alguns polígonos, tá? Então, quanto mais polígonos, quanto mais informação a gente tem, mais lento o computador fica. Então, tem em mente essa situação de computador. Aqui, ó. Aí agora que eu já tenho ele... Oi? Professor, eu me perdi um pouquinho. Sim, eu volto. Depois da parte de selecionar lá a zona, era para fazer o quê? Você vai reprojetar a camada. Eu vou fazer ela aqui de novo, ó. Essa camada que a gente tem, que vocês pegaram ela lá do Drive, é uma camada que está no sistema 467, aqui, ó, 4674. Aqui no cantinho, ele mostra para a gente nesse globo aqui qual que é o sistema de coordenada que a gente tem, tá? E esse é um sistema de coordenadas sigas 2000, então ele engloba aqui, ó, toda essa parte aqui que ele está mostrando. Para a gente trabalhar hoje no que a gente quer fazer um mapa de densidade. Para fazer esse mapa de densidade, a gente precisa fazer alguns cálculos, ele precisa estar trabalhar com metros, então a gente precisa fazer cálculo de área, então esse sistema aqui ele não vai nos ajudar. O computador ele vai fazer o processo, se eu mandar ele calcular lá, ele vai fazer o processo. Só que o resultado que ele vai me dar é um resultado errado, ok? Então por isso a gente tem que reprojetar a camada. Então para reprojetar a camada vetor, gerenciar dados, reprojetar a camada. Vou pegar a camada de entrada, que é a camada que a gente vai reprojetar, que ela está no EPSG 4674, a gente não vai usar ela, e vai fazer um CRC de destino para EPSG 31983, tá? Sigas 2000.
Ah, Pedro, não tem aqui igual o seu. Se não tem igual o meu aqui, vocês cliquem aqui nessa bolinha aqui, ó, que tá, selecione o SRC, clica nela, aí vai aparecer essa tabelinha aqui, ó. Ou vocês podem filtrar aqui, ó, tem várias, você pode procurar que você deseja, ou você decora esse 31983, que é o código, tá? Ou às vezes você pode vir cá e ficar digitando, ó, deixa eu ver, siglas 2000 já vai aparecer, vai dar alguns, você pode procurar aqui, ó, siglas, eu digitei só siglas aqui, ó, aí apareceu todos os siglas que tem, primeiro aqui, ó, e assim sucessivamente, tá? Eu gosto no meu caso, que eu tô aqui em Minas Gerais, e eu sempre trabalho com esse sistema de coordenadas, eu já decoro esse 31983. Então, geralmente as pessoas já decoram alguns. Eu deixo do meu lado aqui guardado aqui, por exemplo, eu trabalho com 31983, eu trabalho com WGS 84, que aí é o número 3857, tá? Então, é assim que você acha. Beleza? Salvou aqui, ó, aí eu já mando executar. Aí ele processa, reprojetou. No que ele reprojetou a minha camada, agora essa camada antiga eu já não preciso usar ela mais. Vocês podem remover essa camada do nosso trabalho aqui, ó, essa antiga, a que vocês usaram para reprojetar. E essa reprojetada, eu vou pedir para vocês exportar ela, tá? Botão direito, exportar, salvar feições como. Você vai salvar ela no seu computador, tá? Você cria uma pasta de camadas, uma pasta da aula, uma pasta de resultado e salva ela lá. Aí você salva ela como setor censitário. Setor censitário BH. Ó, perdão. Setor censitário Minas Gerais. A gente ainda não fez o recorte. MG. Beleza? Uma coisa que me ajuda, gente, às vezes, eu às vezes erro algum processo, quando eu chego nessa parte aqui, ó, que eu vou visualizar, se eu vejo que a extensão aqui tá menos 43, menos 20, eu sei que tá errado, tá? Algum processo lá atrás foi errado. Então, às vezes, verificar sem ficar apertando OK toda hora e muito rápido, vocês podem fazer, tipo, dar um check novamente, sabe, se está certinho. Agora, como a gente está com as coordenadas métricas aqui, ó, esses números aqui eles já podem indicar que está certinho. Salvei. Está carregando aqui. Beleza. Agora, essa camada temporária, toda camada temporária, gente, ele mostra esse símbolozinho aqui, ó. Se você levar o mouse até esse símbolozinho, ele vai falar assim, ó, apenas uma camada temporária. O conteúdo, ele vai ser descartado se você fechar o projeto e não salvar. Aí, o que eu aconselho vocês a fazerem? Porque, às vezes, o QGIS pode dar alguma inconsistência. Quando você fizer esse primeiro trabalho, essa primeira parte que a gente fez, a gente pegou dados brutos do IBGE, pegamos os dados brutos do IBGE. A gente tem um foco, trabalhar com o setor censitário de Belo Horizonte. Então, a gente pegou o contorno de Belo Horizonte, né? O limite de Belo Horizonte, pegamos o limite de Belo Horizonte e deixamos ele no UTM, pegamos o setor censitário do estado inteiro e deixamos ele no UTM. Agora, quando eu não vou usar esse reprojetado com essa camada temporária, eu vou retirar ela, vou remover ela. Aí, o que está acontecendo? Aqui, ó, ele está, vocês podem verificar que a camada do nosso sistema, ele está o 4674 ainda. Eu aconselho, eu já vi algumas pessoas também aconselhando isso, da gente fechar esse projeto, fecha esse projeto, abre de novo e chama as camadas que vocês já enquadraram ela no sistema que vocês querem trabalhar, tá? Às vezes você poderia até vir cá e mudar esse sistema, que eu aplicar, ele já até fica, ó, até fica. Mas assim, às vezes pode vir algum computador que não fique, entendeu? Então, por exemplo, ele poderia mudar aqui para 31983 e essas coordenadas aqui ainda ficarem geométricas, o que não é legal, tá? Então, às vezes eu aconselho vocês a fecharem e abrir de novo se der esse erro, tá? Eu não vou fazer isso agora. Posso fazer, posso não fazer, mas o meu computador, como eu já configurei ele demais, não sei se é porque ele já está dando certo. Mas esse é um erro que é comum, tá? E agora eu vou salvar o projeto, porque é importante salvar o projeto. Às vezes a energia pode cair, pode acontecer mil coisas e a gente perdeu o projeto. Beleza.
Aqui a gente fez o processo. Até aqui, tá todo mundo ok? Tá todo mundo comigo? Tá entendendo? Tô falando rápido demais. Não sei se alguém levantou a mão, não vi. Vou seguir, Pedro, beleza? Oi. mandaram aqui no chat, a Duda mandou. As camadas dela estão na projeção correta, mas elas não estão se sobrepondo. Olha aí, Duda, por favor, se as suas coordenadas estão corretas. Que aqui nesse, onde é que eu estou tentando mostrar que provavelmente vai estar bem pequenininho para você. Olha se ela está mostrando mais ou menos assim, ó. Se você chegar perto de BH, tem que estar perto desses números aqui que eu vou jogar no chat. Se ela não tiver, ó, eu levei o link do Drive, peraí. Essas aqui, ó. Tem que estar próxima a esse número aí. Se ela não tiver, a gente vai tentar. Ah, já voltou. Se ela não tiver, eu quero que você verifique se você conseguiu reprojetar todas as camadas. Eu quero que você reprojete elas para o sistema 31983. Aí você clica com o botão direito sobre a sua camada, propriedades, e vai lá em informações do provedor. Tem que estar mais ou menos assim, ó, metro, 31983, dessa forma aqui, ó. Verifica as duas, o BH e verifica também o setor censitário. Se as duas estiverem assim, aconselho você a fechar o seu. Porque você salvou, tá? Eu espero que você tenha salvo. Se você salvou depois que você reprojetou, você vai ter ela no seu computador. Aí você fecha o seu QGIS, abre de novo e chama essas duas camadas reprojetadas. Ok? Vou abrir aqui, ó. Botão direito, propriedades. Aí cá em cima aqui, ó, você tem informação em fonte. Vem aqui informação, só para você visualizar isso aqui, ó. Você vai visualizar essas informações. Aí ele está falando para a gente que ele está armazenado em um shapefile, que ele é a fonte dos dados, onde é que você salvou os dados. Ele está falando o nome do seu arquivo. Ele está falando o sistema de coordenadas dele, que tem que estar nesse sistema de coordenadas, que é o sistema que a gente reprojetou. Ele tem que estar falando que ele está em metros. E aqui é a quantidade de feições que ele possui, tá? Aqui ele já também ele fala os campos, o tipo do campo, o comprimento. Lembra quando a gente estava falando ontem de comprimento, ó? Que vocês perguntaram para mim, por que eu coloquei 255? Aqui, ó, tem string que tem 100, tem string que tem 60, tem string que tem 20. Ok? Número inteiro. Beleza, Duda? Alguém? Beleza. Eu vou seguir. Se não der, a gente tenta voltar de novo, tá? Beleza. Aí o que acontece agora? Agora eu vou mostrar um método de recorte, mas eu quero que vocês não façam esse método primeiro, porque eu quero mostrar dois métodos para que vocês entendam um tipo de erro que acontece, ok? Então, o primeiro erro, o primeiro método que eu vou fazer, eu quero que vocês acompanhem, aí eu vou mostrar o primeiro método e depois eu vou mostrar o segundo método. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente precisa, depois de reprojetar a camada sensocitária, a gente precisa recortar essa camada. Por quê? Porque a gente está aqui ó, com o setor censitário do estado inteiro. Só que a gente não vai trabalhar com ele todo, a gente vai trabalhar com o que tiver dentro de Belo Horizonte. Antes de eu trabalhar dentro de Belo Horizonte, eu vou mostrar um negócio para vocês que é propriedades, botão direito propriedades, simbologia. Aqui na simbologia, a gente tem vários métodos para mudar a simbologia, que é uma questão de trabalhar mesmo as cores, a linha. Você pode mudar, se dá um clique aqui no preenchimento simples, você muda a linha. Aqui o preenchimento interno, as cores, tá? Aqui é a parte que a gente trabalha isso. Eu vou escolher isso aqui, ó, esse outline black aqui, ó, só para a gente ficar com o contorno de Belo Horizonte e dentro dele sem preenchimento para mostrar para vocês que o que eu quero é todos os setores censitários aqui dentro, ó. Lembra que a gente aprendeu a selecionar por feição? Ou a selecionar por pegar a tabelinha lá e selecionar pela tabela. Opa! E selecionar pela tabela. Para abrir a tabela do setor censitário, demora a carregar porque tem muito. Só que a gente eu poderia selecionar pela tabela também. Só para não ter esse trabalho todo, o que a gente faz? A gente vai recortar a camada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma camada que é um vetor, de processamento e recortar. Aí eu vou ter uma camada de entrada, que é o meu setor censitário, e uma de sobreposição, que é BH. E vou mandar executar. Ele dá um erro, mas ele faz. O que ele fez? Ele recortou
E agora, ó, opa. E agora vocês conseguem visualizar que eu só tenho os meus setores censitários aqui dentro do meu contorno de Belo Horizonte, perfeito? Beleza. Tenho recortado aqui, ó, eu tenho uma camada recortada. Agora vamos verificar essa camada, essa tabela de atributos. Verificando a tabela de atributos, eu entendo agora que eu só tenho que ter dados de Belo Horizonte. Então, eu tenho dados de Belo Horizonte, eu tenho o nome dos bairros, eu tenho as regionais, eu tenho o código, tenho que ir falando do município. Só que aqui, ó, quando eu vou olhando todos os dados, olha só o que veio também, ó. Veio Vespasiano. Eu para fazer a minha análise de mapa de densidade de Belo Horizonte, eu não posso ter esses dados aqui. Por mais que a minha tabela básica, quando eu vou fazer a união das duas, ela não vai pegar aqueles dados, mas não fica legal eu ter esses dados juntos, mesmo que tiver zero, tá? Então, o que é? Por isso que eu falei com vocês, é um método errado, se você vir cá simplesmente recortar. Ele te deu o que você queria? Te deu. Ele te deu um setor censitário aqui de dentro de Belo Horizonte, visualmente. Visualmente tem. Mas, talvez, algum setor censitário aqui dentro, ele poderia estar começando aqui, ó, e terminar do lado de cá, ó. O que acontece com Belo Horizonte, por exemplo? Aqui em Belo Horizonte, os bairros dessa região aqui, ó, a bacia hidrográfica dessa região é uma bacia hidrográfica que pega 2 municípios. Então, se eu for trabalhar com bacia hidrográfica, eu trabalho com bacia hidrográfica e 2 municípios. Só que aqui eu quero setor censitário somente de Belo Horizonte. Então, ter essa área limítrofe não é interessante para mim. Então, esse é um método errado. É um método que te deu uma resposta visualmente. Se você pegar esse mapa aqui e colocar fazer o layout dele e apresentar, ninguém vai ver esse erro, tá? Mas, se você fazer algum cálculo, que é o que a gente vai fazer, o erro pode aparecer lá. Beleza? Entenderam essa parte desse método errado? Entenderam que a ferramenta, ela me deu o que eu queria? Mandei ela recortar, ela me deu, só que ela me deu um erro. Beleza? Então tá, não vou usar essa camada, tá? Vou retirar ela aqui. Agora vamos para o método correto. É interessante a gente pegar a camada e fazer um filtro. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa camada, vai olhar a tabela de atributos dela, a camada de setor censitário, pegar a tabela de atributos dela e vir aqui, ó, no selecionar feições usando uma expressão. Ok? Cheguem aqui junto comigo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um... Opa, peraí. Vocês vão fazer aqui, ó, gente, perdão. Vocês vão vir mostrar todas as feições, filtro avançado de expressão. Vem nessa aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Tabela de atributos. Mostrar todas as feições do seu esquerdo inferior. Filtro avançado de expressão. Aqui. Aqui a gente vai fazer um filtro. O que a gente vai fazer? A gente... Ué, peraí. Não, Peraí. Cadê meu filtro? Aqui, ó. Aqui, ó, que é melhor. Camada. Vem aqui em camada. Todo mundo aqui comigo. Voltem. Todo mundo aqui comigo. Camada, filtrar. Ou Ctrl F. Aqui, beleza. Deixa eu aumentar aqui. Agora vai ficar grandinho. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher um filtro para ele fazer tudo de uma vez, tá? Para a gente não ficar, por exemplo, pegar lá na tabela de atributo e ficar selecionando as feições. Então, a gente vai colocar uma condição para ele. A gente vai fazer um filtro para ele. Então, que filtro que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 cliques sobre num município, por quê? Porque aqui eu sei, na minha tabela... Ah, devia ter deixado ela aberta. Na minha tabela de atributo, eu sei que na coluna que eu tenho de NM município, que é igual no início lá a gente mostrou que na tabelinha do IBGE, ela já vem falando que aquela coluna é os municípios. Então, eu vou escolher o município. Qual que é o município que eu quero? Eu quero o município Belo Horizonte. Aí eu vou fazer igual.
para mim saber quais valores que eu tenho dentro dessa coluna, eu posso colocar aqui tudo, ó. E aqui eu posso vir procurar Belo Horizonte. Se você estiver trabalhando com uma base muito grande, isso ajuda demais. Porque você pode buscar aqui, ó, Belo Horizonte, achar ela, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um filtro por expressão, de uma forma que ele pega a coluna, e nessa coluna eu encontro Belo Horizonte. Aí eu mando filtrar, ok. Beleza. Agora, o que que ele fez? Ele filtrou todo mundo. E olha só o que acontece. Aqui no nosso setor censitário, agora, ele retirou tudo que é fora de Belo Horizonte, ele já retirou, o QGIS já retirou para você, e manteve só seu filtro. Aí o QGIS, ele é tão intuitivo que ele já mostra para você. Ele mostra, opa, aqui, ó, você tem um setor censitário de Minas Gerais, que é a sua camada, e você fez um filtro nela. Você tem um filtro nela. Então, agora o que que a gente vai fazer? É uma camada selecionada e agora a gente vai exportar essa camada para que a gente tenha só esse shape dessa forma que a gente mandou fazer. Que é esse filtro que a gente mandou fazer, tá? Até aqui tudo ok? Pode repetir essa parte? Porque eu me Posso. perdi, porque eu não peguei Belo Horizonte, eu acabei pegando outro lugar. Ah, tá. Aí você pode escolher o município. Vá lá em camada, filtro, filtrar. E essa condição você vai colocar aqui, ó. No caso, você vai lá, ó, deixa eu apagar ela. Aqui, ó, aqui você tem os campos. O que que essa ferramenta faz? Ela mostra todos os campos que você possui lá na sua camada, né? Nessa camada que a gente colocou lá. A gente quer escolher a nossa camada município. Que essa camada município, ela vai escolher aqui entre os operadores, aqui a gente tem alguns operadores, que é igual, maior, menor, então a gente poderia escolher outros. Sei lá, às vezes você poderia estar fazendo, sei lá, por exemplo, tá. Você poderia estar fazendo a densidade demográfica dos municípios da microrregião de Belo Horizonte. Então, teria mais municípios. Então, você faria esse filtro dessa forma. Você pegaria o seu BH e faria mais outros municípios. Às vezes, você poderia ter um cálculo. Você poderia ter uma coluna que falava que é uma coluna que vai de 1 a 100. Aí, você quer fazer uma seleção dos números abaixo de 100, abaixo de 50. Aí, você vai pegar menor igual que 50. Aí você vai pegar todo mundo abaixo de 50. Maior igual que 50, você vai pegar todo mundo acima de 50. Entendeu? Então aqui você vai fazendo esses filtros com esses operadores aqui embaixo. Ó. Entendi, obrigada. Aí no nosso caso, a gente quer BH, um só, quero um só, e no caso de você vai escolher a sua cidade. Aí aqui você coloca a amostra, você clica a amostra aqui, ó. Deixa eu colocar tudo aqui. No caso aqui eu tenho um filtro, né? E eu dou OK e eu pego todo mundo de BH. Beleza? E agora eu vou exportar essa camada. Vou exportar ela, vou salvar ela como setor censitário BH. Deixa eu ver um negócio aqui. Ela tem que ir só BH. Deixa eu ver aqui. Isso, veio só BH. Algumas versões do QGIS... Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Algumas versões do QGIS, na hora de exportar aqui, ó, talvez uma versão mais antiga. Essa camada aqui, ela já está trancada porque ele já entende para mim que é um filtro que eu estou fazendo, tá? Algumas versões do QGIS, se alguém tiver uma versão abaixo, sei lá, 3.10, às vezes você precisa marcar aqui, tá? É só se atentar a isso na hora que você estiver exportando. Nessa aqui, ela já leva pra gente. Beleza? Todo mundo conseguiu exportar seu município aí? Agora eu não vou trabalhar com o setor censitário de Minas Gerais inteiro, eu posso remover essa camada para não ficar poluído as minhas camadas aqui. Belezinha? Então, o que a gente já fez aqui? A gente já pegou todos os dados brutos. Desses dados brutos, a gente separou o que a gente quer da nossa área de interesse. Tendo uma área de interesse e separando ela, agora a gente vai fazer essa união. Que a gente agora tem setor censitário de Belo Horizonte, vamos olhar essa tabela, que está mostrando código, tipo, a região, bem simples. Outra coisa, vou mostrar para vocês agora. Agora, ó, aquela hora a gente tinha pegado, né, o método errado não, porque ele faz um recorte que a gente pediu, a gente mandou recortar de acordo com uma máscara que era Belo Horizonte, só que alguns setores censitários fora de Belo Horizonte entrou no nosso trabalho. Aqui, ó, fazendo desse método de fazendo uma filtragem, uma seleção por filtragem, a gente pegou exatamente o que a gente queria, ok?
Então, o QGIS também tem disso. Você pode chegar à mesma conclusão, entre aspas, fazendo com várias ferramentas diferentes, com vários métodos diferentes, tá? Eu poderia, por exemplo, ter ido lá, se eu tenho um trabalho, às vezes, mais tranquilo, minha tabela pequena, eu poderia ter, na minha tabela lá, grandona, ter selecionado só BH. Aí eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ter que ficar selecionando, ó que chato. Mas se eu tivesse 100, eu poderia fazer assim. Tenho 100, puxo, seleciono aquelas linhas, né? Deixo essas de fora que eu não quero e mando exportar, tá? Mas é importante a gente saber esses métodos, porque nem sempre a gente vai trabalhar com dados bem pequenininhos. Às vezes é mais de 1 milhão. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o que a gente chama de join. A gente vai unir a nossa tabela básico, que é essa aqui, ó. Essa tabela básico, e unir ela ao nosso dado espacial. Uma tabela que não tem coordenadas, então não tem coordenada, por mais que tenha o nome do município e você saiba onde é que fica a Badia dos Dourados, mas você não sabe onde que fica esse setor censitário, tá? Então, para isso, a gente vai fazer esse join, porque ele vai linkar o código do setor censitário junto à nossa área espacial do setor censitário, que ela também tem um código. Para fazer join, para trabalhar com join, a gente precisa da mesma informação nos dois dados, tá? Não adianta você pegar uma tabela, eu vou ter uma tabela, sei lá, Pedro, tem uma tabela aqui que tem setor censitário, mas o setor censitário está por nome, sei lá. Ao invés de ter o código do IBGE, está o nome do setor censitário, sei lá, o nome do setor censitário chama, sei lá, Beija-Flor, sei lá, o nome de bicho. Então, ele não vai encontrar, por mais que você saiba que Beija-Flor é o código 00075, ele não vai conversar, porque é diferente. E outra coisa, além dele ser diferente, ele vai estar em configurações diferentes. Uma ele vai estar numa configuração numérica, número inteiro, e outra ele vai estar numa configuração string. Essas duas não conversam entre si, então esse join não dá certo, tá? Então, essa é a ideia do join. Para vocês fazerem join, vocês precisam do mesmo campo. O campo ele pode estar com título diferente. Ele pode estar lá, código, setor e selo. Pode estar o nome do título diferente. Mas o dado tem que casar. Ele tem que encontrar um outro. Beleza? Então, agora a gente vai puxar a nossa tabela. Nossa tabela básico. Modo preguiçoso do Pedro também. Estou trazendo a tabela. Tá? Notem que essa tabela... Se eu der um aproximar, nem mostra. Eu não tenho essa tabela aqui. Eu não encontro ela em lugar nenhum, porque ela não é um dado georreferenciado, tá? Ela não tem coordenada. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um join para que os dados que contenham nessa tabela, vou mostrar a tabela de atributos, os dados dessa tabela de atributos, ó, aí aqui, ó, a gente tem código setor, aqui dá até uma desconfigurada aqui, ó, por causa do acento. Ó, aqui já tem mais informações, ó, os nossos Vs aqui, ó, que são os nossos dados. V1, V2, V3, tudo aqui, tá? Só que eu quero que esses dados do V2, por exemplo, ele esteja contido na nossa tabela dentro do nosso setor censitário, que agora só tem poucos dados, poucas colunas. 3, 6, 9, 12. Ok? Como que eu vou fazer o join? Botão direito, propriedades, uniões. Botão direito, propriedades, uniões. Aí, quando você vem em uniões, você tem esse maisinho aqui embaixo, adicionar uma nova união. Aí, essa nova união, clicando nele, ele já até identifica a sua camada que você quer unir, ele já identifica que tem a camada, que é um arquivo XLS, um arquivo Excel, e aí você quer unir os campos. Um campo que você tem lá no seu arquivo XLS, você tem o código setor, e você tem um campo-alvo, que é o geocode. Ah, Pedro, como é que eu sei que é o setor e o geocode? Porque você estudou as tabelas antes de você chegar nessa parte, que é o que eu estava falando lá no início. Você tendo conhecimento da metodologia do IBGE, você pegou essa tabela, você viu que ó, o código setor, o número dele já é falando do setor censitário, e você tem isso naquelas informações que eu passei no PDF. Sabendo disso, você sabe que código setor e geocode ligam um no outro, tá? Outra coisa, aqui, ó, campo personalizado e prefixo de nome. É interessante, eu aconselho vocês a deixar em branco. Porque o que ele vai fazer? Se eu deixar aqui, ó, casa, todo campo que ele unir lá da sua planilha, ele vai vir com casa na frente, tá?
Isso aqui ajuda quando você quer diferenciar. Digamos que lá na sua base do seu shape tivesse um V2 e na outra base que você está fazendo o join tem um V2. Para que você possa diferenciar, esse campo aqui ele ajuda nisso. Porque aqui ele vai colocar um caractere na frente que você vai conseguir identificar que ele é um caractere novo, tá? Mas a maioria das vezes a gente deixa em branco mesmo para que não fique grande, né? Porque ele vai levar... Antes de eu ter mudado aqui, antes de eu ter apagado, tinha um monte de coisa aqui assim, ó. Tava assim, ó. Ele vai deixar a sua coluna gigante. Não é interessante. E aí manda OK. No que ele manda OK, ele faz a união aqui, ó. Fez a união, dá OK. Vem cá no seu setor censitário, abre a tabela de atributos. Olha só, agora vem tudo para cá, ó. Agora você tem um V2 aqui no cantinho. Ah lá, ó, ele até colocou o nome. Eu coloquei o negócio, ele... Deixa eu desfazer aqui, ó. Desfazer essa camada. Vou fazer outra igual. Código setor. Geocódigo. Deixa eu desabilitar essa camada de junção de caixa e memória. Deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar agora? Computador, tá rodando. O desespero de qualquer pessoa que trabalha com geoprocessamento é isso aqui, ó. Quando o computador não ajuda. Mas Para mim, não tá aparecendo quando eu vou unir todas essas opções. Apareceu, perdão, apareceu como é que é? Não apareceu, tipo, quando eu coloquei adicionar união de vetor. Não aparece a opção COD, aparece só ID, CDGeocode e NM underline município, por exemplo. Clica, enquanto meu computador tá carregando, deixa eu ver. Você pode mostrar, você consegue apresentar aí ou não? Consigo. Tenta apresentar enquanto meu computador tá rodando aqui. Acho que eu vou ter que reiniciar o QGIS. Ah, não. Acho que tá indo. Deixa eu ver. Foi abril. Agora o meu deu. Tenta apresentar o seu aí. Mas, ó, vendo... Você tá tentando... deixa eu ver. Aqui, ó. Deve Eu estar clico indo. em propriedade, unir, em unir. União. Isso. Clico em mais. Mais isso. Ah, tá, entendi. Você tem que puxar a tabela básico. Você tem que levar a sua tabela básico para aí. Ah, tá, eu tenho que colocar ela aqui. Isso, joga ela na sua camada aí, por favor. Jogando ela na camada aí, ela vai aparecer. Isso, perfeito. Aí agora eu faço esse caminho, isso? Isso, mesmo caminho. É a básico mesmo, né? É a básico. Isso. Aí agora código setor e o geocode. Primeiro aí em cima. É o primeiro aí em cima. Isso. Aí aplica. Tá meio embaçado aqui, mas acho que... Agora vê lá. Agora, olha lá. Isso, abre sua tabela de atributo. Perfeito. Agora você tem todas os parâmetros, beleza? Entendi, obrigada. Nada. Tô trazendo a minha aqui, gente. Beleza. A minha deve estar carregando aí. Beleza. Aí agora... Opa, já tá... Vou ocultar aqui, tá abrindo Aí agora a minha tabela de atributo, ela também, tal como a da Emily, ela já contém todas os outros dados, tá? Aí, lembrando, toda vez que você fazer essa união, você precisa ter essa questão de identificar se a sua coluna é string ou número, e você consegue ver essa situação do... Você consegue ver ela no... Gente, meu computador não tá ajudando. Mas você consegue ver ela fazendo uma... Tem um nome, quando você vai estudar os seus dados. Você consegue estudar seus dados e você consegue ver. Lá nos campos, clicando com o botão direito sobre o setor, sobre a sua camada, e indo em campos, você consegue ver quais são as características do campo. Se ele é string, se ele é número inteiro, tá? Aí a gente consegue ver sim. Beleza, mas eu também vou mostrar para vocês, a título de curiosidade, se você tiver um campo diferente, se tiver digamos que o nosso geocode, por mais que ele tivesse em número, isso acontece muito no Excel.
por mais que ele tivesse número, sei lá, alguém mexeu lá no Excel e configurou ele como texto, mas aí você vê lá ele como número. Isso acontece, por exemplo, quando as pessoas trabalham com base de CPF. O base de CPF, quando você coloca número no Excel, ele não conta, por exemplo, um zero antes. Sei lá, o meu CPF é 0,50. Ele não vai contar o zero, ele vai começar com 50. Então, as pessoas, quando trabalham com base assim com CPF, ela transforma aquela coluna do CPF em número de texto. Então, quando você vai trabalhar isso no QGIS, e você estiver fazendo um join, por exemplo, se tem uma camada espacial que tem o dado do CPF daquelas pessoas, você não vai conseguir fazer o join, porque você vai ter uma coluna que vai estar em string e a outra em número, tá? Aí, por isso, você não consegue fazer o join. Aí, você tem que configurar ele. Deixa eu salvar aqui. Aí, ó, agora tem minha tabela de atributos. Ah, Pedro, eu tenho, sei lá, o meu geocódigo está em outra forma. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai editar, a gente vai na calculadora. Aí, na calculadora, a gente vai usar esse formato aqui, ó. Aí, digamos, você vai fazer uma conversão. Você vai pegar um campo e coluna e vai fazer uma conversão. Aí, você vai criar um novo campo, sei lá, casa, teste. Vai ter, vou colocar ele string. Aí você vai usar essa fórmula aqui, ó. Aqui, ó, toString, conversões, ó. Se você esquecer a função, porque tem muita coisa que eu geralmente sempre esqueço. Você pode mandar ela buscar aqui, tá? Aí, como eu sei que é toString, eu dei o to aqui, ele já apareceu conversão. Aí eu vou converter em um caractere em forma de string. E aqui, ó, ele fala a função, tá? Aí depois que eu estou convertendo, eu vou colocar o código que eu quero. E no caso, é um campo que eu vou ter, ó. Eu acho que vai ter aqui também campos e valores. Cadê campos? Campos e valores. Aí, ó. Aí eu posso escolher um campo que eu quero converter. Sei lá, geocode. Eu fecho. Aí, ó, ele vai mostrar. Aí, isso aqui ele já até pré-visualiza. Aí, o que que vai fazer? Vai transformar esse número que está lá como número inteiro em um número, mas com um formato string. Beleza? Isso aqui é só para vocês entenderem se vocês pegassem uma tabela com como vocês poderiam converter. Beleza. Agora, a gente vai fazer os nossos dados. A gente vai trabalhar os nossos dados. Agora, a gente já trabalhou, já sabe que a gente tem a nossa variável que é V2, que é a variável que a gente vai fazer, é o cálculo para fazer o mapa de densidade, que está lá detalhado na página 43 do arquivo PDF que eu mandei. Aí, beleza. Ah, outra coisa, vocês salvem o setor censitário, tá? Para que ele não fique... Quando a gente faz a união, geralmente ele fica como um arquivo temporário. Então, quando você exporta o seu setor censitário, você tem uma certeza que ele vai ficar salvo, tá? Então, é só uma certeza, se o QGIS fechasse de uma hora para outra, a gente perderia essa união, aí teria que fazer o processo de união de novo. Então, geralmente eu gosto de salvar ele, da minha cidade que eu estou fazendo, eu geralmente coloco uma versão 2, porque agora eu sei que todos os meus dados da minha tabela de atributo vai vir para esse shape novo, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, mas ele está carregando. Qual que é o intuito disso? Porque, por exemplo, se você fechar, sem querer você fecha, sem querer você muda alguma coisa, a sua união que você fez, como ela é um arquivo temporário, ela vai sumir. Aí você vai ter que fazer o processo de união de novo. Então, para a gente garantir que a gente não vai perder, é importante a gente exportar esse shape, que agora tem uma tabela de atributos bem grande, bem robusta, que tem o dado das nossas variáveis que a gente buscou lá na nossa planilha básico, tá? Outra coisa que some, se você tivesse tirado a planilha, né, que a gente tem aqui na nossa camada, tem a planilha aqui, ó. Se eu retirasse ela, porque se estivesse muito bagunçado, você perderia esse join. Então, por isso que antes de você tirar ela, remover ela e tudo, você faz essa exportação para você garantir o seu dado, tá? Tá carregando aqui, gente, ó, tá 87. Eu não tô entendendo o que o meu computador tá ficando agarrado. Deve ser porque tá pedindo a atualização do Windows 11. Tá dando uma travada, porque não era para demorar tanto assim, não. Beleza. Agora eu vou retirar a minha planilha, não vou usar a planilha mais, e o setor censitário. Beleza, agora eu só vou dar uma confirmada. Minha tabela de atributos só com todos os valores, ok?
Aqui, ó, ficou até o básico para a gente entender um pouquinho. Uma coisa que aconteceu aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Uma coisa que ele fez aqui, ó, que é importante falar. Quando a gente exportou ela para a gente manter esses dados, ele manteve. Vamos até verificar as colunas, ó, como é que verifica os campos. A gente vem cá em campo, aqui, ó, botão direito, propriedades, campo. Aqui, ó, a gente tem a noção de todos os nossos valores. Aqui a nossa tabela, os nossos números, ele está em double, tá? Tem comprimento 23 que tem numeral. Ok? Aqui a gente vai conseguir fazer o cálculo com ele. Então, vamos lá. Posso passar para frente? Beleza? Então, vou passar para frente. Ó, outra coisa, para vocês não se perderem, principalmente quem está fazendo com um município diferente. Quando a gente faz a exportação para manter esses dados, aqui em cima ele muda os nomes, ele não fica o V2, tá? Mas a ordem deles ele não muda. Então, lembrando que na sua planilha básica, vou abrir ela de novo. Lembrando na sua planilha básica, você pode se situar dessa seguinte forma. Você vem aqui, ó, você vai identificar aqui, ó. Depois, ó, depois do nome do bairro, que está falando o nome do setor, está falando, ó, o nome do distrito, código, nome do bairro, você tem situação do setor, tipo. Aí esse tipo vai estar tudo zero, tipo, tudo zero, ó. E aí você tem 1, 2, que é o número que a gente vai trabalhar, que é esse V02 aqui, ó. Aí você vai pensar a mesma ideia lá no seu QGIS. Você vai ver aqui, ó. Você vai ver Opa. Aí você pode verificar até assim. Deixa eu até pegar Belo Horizonte. Deixa eu filtrar Belo Horizonte aqui. Município, vou fazer um filtro. Vou pegar Belo Horizonte. Para a gente ter certeza. Beleza. Aqui você tem alguns bairros. Zila, Vista Alegre. Você tem o básico. Do bairro. Aí você tem situação, setor e tipo setor. Então, situação, setor, tipo setor. Aí vem o primeiro número, que é o V1. V1, que é o básico M20. E o V2 vai ser o básico M21. Beleza? Aí o menor número é 1. O menor número aqui do... Deixa eu fazer uma classificação do menor para o maior e expandir a seleção. O menor número é 1 e o maior número, 2.570. 2.570. Só para a gente ter certeza que a gente vai trabalhar com essa coluna aqui, ó. Básico M21. Ah, Pedro, tá muito confuso. Posso criar uma outra coluna? Pode. Então, como é que a gente vai criar uma outra para ter certeza? Vamos lá em calculadora de campo. Vamos Pedro, criar um... aí no caso você alterou a ordem na sua tabela do Excel, ele muda automaticamente no GIS também? Não, no Excel aqui eu fiz foi um filtro para selecionar BH porque tem outros municípios. Aqui no GIS a gente está trabalhando com um município só. Então, na tabela agora no V2, você alterou a ordem do menor para o maior, né? Uhum. E Ah, isso você está falando a tabela toda? Muda. muda automaticamente no GIS também? Muda. Você pode clicar aqui em cima, aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, ele vai mudando e tudo muda, tá? Não sei se você pode ficar tranquilo. Ele não vai... Às vezes no Excel faz isso, né? Dependendo de como você mexe lá, ele dá uma desconfigurada. Mas aqui não, beleza? Aqui você pode clicar aqui em cima, que ele vai mudar tudo. Certo. Beleza, básico M21. O que eu vou fazer aqui? Opa, cadê? Eu vou lá na minha calculadora de campo, vou criar um novo campo, vou chamar ele de V02. Vou deixar ele como número decimal real. Vou colocar com 3 caso depois da vírgula. Não. Deixa eu ver com 0. Vamos testar com 0 aqui. Aí eu vou... Não vou converter. Vou converter. Tio real, que é igual a minha camada. Tio real. Eu tô testando, tá? Eu não tinha feito isso aqui não, porque eu não gosto de trabalhar com stand zero aqui, não. Vamos testando aqui. E o nosso campo e valor, que é o básico M21. 21. Vamos ver aqui como é que ele vai deixar. Isso.
O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um campo, estou chamando um campo novo, lá na calculadora de campo, estou chamando ele de V02, só porque eu tenho o toque de não mexer com aquele tanto de zero. Porque aqui, ó, tenho 1.263, aí tem 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não quer trabalhar com esse tanto de zero, não precisa, porque aqui eu sei que é um número inteiro que a gente está trabalhando com população. População, você não é 2,5 pessoas, não tem isso, tá? Então, por isso que eu vou querer um número real, e aí que eu vou criar um novo campo para que eu possa fazer os cálculos que eu preciso fazer nesse campo. Aí eu estou chamando ele de V02, deixando ele no número decimal real, e estou fazendo a função que eu estou pegando. Eu vim cá, ó, no to, para ser conversão. Aí eu vou converter para um número real, beleza? Aí eu vou pegar esse número real, ele vai abrir um parênteses e vai escolher que campo que eu quero fazer essa mudança. E aqui ele mostra para mim como que vai ficar. Aí eu dou o OK. Ele carregou um pouquinho. Ele fica lá no final. Agora, ó, vou filtrar o final e vou bater vou só fazer um confere, ó. 1.219,000, 1.219. 1.219, mesma coisa, só um confere mesmo. Beleza? Aí agora eu tenho o número real da minha população aqui no V02. Entenderam a lógica? Vou passar para frente. Vou salvar. E agora eu tenho o V02, que é os cálculos que eu vou fazer agora é sobre cima do V02. Agora, o que eu vou fazer? Para que eu possa calcular a densidade demográfica daquele setor censitário, eu preciso da área também daquele setor censitário. Então, para isso, eu vou criar um novo campo, de novo, vou lá na calculadora de campo, e vou criar um novo campo. E vou chamar esse campo de área. No caso, a gente pode fazer duas vezes. Vamos fazer a área de metros quadrados, tá? Número decimal real também. E vamos fazer a área por quilômetro quadrado. Aí a área é o que a gente fez ontem, tá? Geometria, área. Quando a gente coloca o valor de área, número decimal, isso. Quando a gente coloca o valor de área, ele já vai coletar o valor da nossa área em metros quadrados. Aí a gente está criando um campo novo, área tracinho M e o número real. Dei OK. Aí aqui no final, ó, ele está colocando o valor daquela área em metros quadrados. Você só colocou na calculadora o cifrão área, você não dividiu por nenhum valor. Não, dividi não. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque as nossas camadas elas já estão configuradas para um sistema de coordenadas métrico, tá? O nosso UTM. Por isso que eu fiz isso, tá? Agora o cálculo é esse. Agora, se eu fizer dividindo por alguma coisa, eu vou dividir de acordo com o que eu quero. Por exemplo, vou fazer por quilômetro quadrado. Aí eu vou ter que dividir por 1 milhão. E se eu fosse fazer por hectares, eu dividiria por 10 mil. Beleza? Aí agora eu vou fazer por área por quilômetro quadrado. Vou pegar um número real, vou colocar 3 aqui, geometria. Aí vou pegar o cifrão área e aqui eu vou dividir por, aí quilômetros quadrados é 1 milhão. Eu fiz a minha área e deu alguns que deu 0. Eu errei alguma coisa, né? Área que deu 0. Uai, não devia... Você não tá com BH não, né? Não. Área que deu 0. Uai, não devia estar. Deixa eu pensar o que pode ter acontecido. Deixa eu pensar. A área em metro quadrado já deu 0? Isso. Eu vou apagar e vou tentar refazer. Tenta refazer. Depois eu posso fazer em cima do... Verifica lá de novo se as suas camadas elas estão no sistema de coordenada métrico, UTM, tá? Qual município você pegou, só por curiosidade? Santana do Riacho. Santana do Riacho dava, porque ele na Serra do Cipó, 23. Tá. Deixa eu pensar aqui. Porque a área não tem jeito de dar 0. Só se tiver algum... Não tem jeito. Porque população vai dar 0. Porque, por exemplo, a Lagoa da Pampulha é um setor censitário, mas não mora ninguém dentro da Pampulha. Então, aqui vai dar 0. Aeroporto também. Agora, a área não. Tá?
Agora, enquanto a Emily vai olhando, a gente vai calcular a densidade agora. Vamos de novo na tabela de atributo. Vamos novamente criar um novo campo. E agora, o campo que a gente vai criar vai ser a nossa densidade. Vou chamar ela de dense. Agora, a gente vai pegar um número decimal e vamos fazer um cálculo, que vai ser o nosso V0002, V02, né, que a gente chamou ele de V02, que é a nossa... Deixa eu fechar aqui só para ficar mostrando aqui esses números aqui no cantinho. Aqui, ó, calculadora, só para a gente ver eles aqui no cantinho. Ó. Vou criar um campo novo, vou chamar de densidade. Menor. Número decimal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso campos e valores V02 e dividir ele pela nossa área, em hectare, ó, em quilômetro quadrado, para a gente entender que a densidade daquela área por quilômetro quadrado. Ok? Crio um novo campo, número decimal, V02 dividido por área. Agora, lá no final, a gente tem um valor de densidade. Aqui no cantinho. Beleza, salvei. E agora a gente vai fazer, vamos categorizar ele para a gente entender como que está representado no mapa a densidade. Aí a gente vem simbologia. Em simbologia, você vem aqui em categorizado. Aí em categorizado, você vai escolher densidade. E manda classificar aqui embaixo. Ah, tá. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é o cálculo. Deixa eu procurar aqui. Não. Espera aí. Cadê o meu método estatístico? Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Acho que eu tenho que fazer os meus cálculos em números reais. Acho que eu vou ter que fazer o meu cálculo da minha área. Minha área número real. Ah, não, a minha densidade... Tá, deixa eu pensar aqui. Deixa eu mudar minha densidade aqui, deixa eu apagar essa densidade. Porque ela tá dando muitos números, não tem que dar esses 3.000 números, não. Ô, Emily, o seu tá dando certo aquilo que você tá fazendo? Eu tive que corrigir uma parte da tabela que estava em string para número real, que acho que não estava calculando a parte que estava em outra coisa. Agora eu estou refazendo. Entendi. Deixa eu fazer o cálculo aqui de quilômetro, de hectare também. Acho que hectare vai ficar melhor. Hectare, número inteiro, e vou mandar calcular. Hectare é 10.000. Beleza. Tendo a minha área hectare, a única coisa que eu fiz diferente aqui agora, gente, foi, ao invés de fazer por quilômetro quadrado, que vai dar muitas classes, eu vou fazer por hectares. Aí agora eu vou fazer a minha densidade. Eu apaguei a densidade, vou criar um outro campo de densidade, número decimal. Aí agora eu pego campos e valores. Aí eu vou pegar o meu V02, campos e valores, o meu V02, e dividir ele pela minha área em hectare. Criou um campo. Salvei. Agora vamos na simbologia. Botão direito sobre o setor censitário, categorizado, densidade. Gente, como que ela não está classificando?
Ah, gente, perdão. É graduado, tá? Minha densidade em graduado. Aqui aparece os meus valores, beleza. Vou voltar aqui, ó. Feito aqui os cálculos, a gente vem propriedades, botão, setor censitário, graduado. Aí eu escolho meu valor, que é densidade, mando ele aqui, ó, vou mandar ele classificar. Vou mostrar ele duas coisas, ó. Aqui a gente tem o nosso método estatístico aqui no cantinho. Vou tentar aumentar aqui. Aí, aqui no nosso método estatístico, a gente tem desvio padrão. Primeiro, eu vou colocar intervalo igual só para a gente visualizar como é que vai ficar. Mandei classificar intervalo igual, aplicar, ok. O intervalo igual, o que que ele faz? Ele coloca aquela nossa escala, né, aquela escala de intervalos iguais, e a amplitude, como ela é igual, ela não representa muito bem. Ele coloca os nossos dados, tá? Resolve o nosso problema, entre aspas, mas a visualização dela não fica legal. E aqui, ó, tem muita população aqui dentro desse setor censitário. Para ficar legal, um dos métodos para ficar legal é o método quantil, porque ele vai ajustar o tamanho da classe para dentro de cada um desse setor censitário, da quantidade de setor censitário. Então, mudando aqui para o nosso quantil, e mandar ele classificar, deixa eu voltar aqui, deixa eu mudar ele aqui só para densidade. Quebra natural, quebra suave, partiu. Colocar, deixa eu ver, 7 classes. Mostrando a quantidade de pessoas por hectare, ok? Aí, aqui, também depende muito do método, tá? Eu gosto sempre de ficar testando as classes e pensar de como que ele vai demonstrar. Aqui, a gente tem muita área em branco, por exemplo, essa região aqui, ó, aqui em Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha, não mora ninguém, o aeroporto, a UFMG, ninguém mora nesses lugares, tá? Aí ele deixa em branco. A gente poderia mudar a classe também, às vezes para deixar ignorar o branco, ou mudar o nosso gradiente de cores aqui, ó, é interessante a gente trabalhar ele, às vezes no modo espectral, e mudar aqui, ó, inverter o gradiente, deixar ele do azul até o mais vermelho, colocar mais classe, quando a gente muda do azul, nessa classificação, acho que é legal colocar mais classes, tá? E aqui aí é o modo porque olha só, a mudança de classes, por exemplo, ele estava indicando que aqui não tinha ninguém morando. Ó. Essa área aqui é uma área industrial, mora muito pouca gente aqui, tá? Porque tem a UFMG, tem a Pampulha aqui do lado. Então, mudar essas classes, entender o seu dado, entender a localização também, te ajuda a indicar melhor, a colocar informação melhor no seu mapa. Beleza? Ô, Emílio, o seu deu certo? Você quer que volte alguma coisa? Algum ponto? Não, como você estava fazendo... Eu acho que eu perdi algum ponto, mas depois, quando eu for ver no YouTube, eu revejo, porque acho que eu perdi alguma partezinha. Uhum. Beleza. Aí, gente, o mapa de setor censitário seria esse, tá? Esse era o objetivo central da aula, mas eu também queria mostrar para vocês, iniciando um pouquinho do layout. Alguém tem alguma dúvida aqui nesse item? Que eu queria dar uma pincelada no layout. Ah, outra coisa bastante legal é a questão de rótulo. Não é o caso daqui, tá? Toda vez que vocês forem fazer rótulos, brinque com essa parte aqui, ó, porque você consegue colocar linhas, frase de destaque, máscara, tá? Você deixa seu mapa muito bonito usando todo o poder que o QGIS tem nessa questão de formatação do seu rótulo, tá? Se ninguém tem dúvida, eu vou mostrar o layout. O layout, a gente cria o layout do mapa aqui no nosso novo compositor de impressão, ou apertando Ctrl P, e você dá um nome para ele.
Depois que você dá um nome para o seu mapa, você pode ter toda a configuração dele aqui e deixar ele salvo, por exemplo. Ele pode virar um arquivo, tá? Ele pode virar um arquivo que ele pode ser produzível, porque é chato a gente ficar criando, às vezes, toda hora uma legenda nova, um item novo, então você já pode deixar ele salvo. Depois que você tem ele salvo, do lado do compositor de impressão, a gente tem um gerenciador de layout. Aqui, ó, ele fica, por exemplo, eu posso duplicar ele e chamar ele de outra coisa, porque às vezes você vai mudar o modo como o seu mapa de localização vai ficar, entendeu? Você pode fazer várias coisas. E aqui no nosso mapa de localização, é simples, a gente tem a inserção do mapa, tá? Eu gosto de fazer assim, tá? É só o modo, eu gosto de ter do lado esquerdo a área de localização, e o meu mapa grande aqui, ó. Gosto de fazer basicamente isso. E aqui, ó, eu trabalho legenda, dependendo do mapa, eu coloco aqui embaixo. São coisas que é o momento que você vai trabalhar no mapa. Aqui, não estou gostando desse azul bem forte. Deixa eu mudar. Deixa eu ver mais classes. Tem muito azul. É porque aqui a gente tem aqui tem parque, tem serra, é a área do Buritis, que não há pessoas morando. Acho que eu vou mudar a linha espectral para deixá-la mais suave. Aqui, ó, no nosso graduado, quando a gente vai colocar essa categorização, a gente tem outras formas, tá? Ou você pode criar meditar, tem como a gente baixar de pessoas que criam e colocar aqui, tá? Tem muita coisa que dá para fazer. Deixa eu ver. Espectral eu gostei, inverter, mas eu tô achando muito azul. Queria isso aqui mais claro. Mas é só toque mesmo, tá, gente? Esse aqui eu acho legal, ó. Ele dá ênfase às áreas mais populosas. Mas isso é só toque. Beleza, então, aqui, ó, é o modo que eu gosto. Aí, olha só, toda vez que vocês forem fazer um mapa, vocês conseguem trabalhar a questão da escala, tá? Eu gosto sempre de trabalhar a questão da escala aqui, porque eu vou deixando isso aqui mais... da melhor forma, né? Mais visual, maior, sei lá. A gente vai adaptando ao que você quer mostrar. Aí, quando você quer selecionar lá dentro, você seleciona mover conteúdo lá dentro. Agora eu quero mexer no outro mapa. Clico aqui, vou para o outro mapa e mexo lá dentro dele também. Outra coisa importante, se essa área aqui for minha área de localização, eu travo aqui, ó. Vou travar a camada. Então, se eu vier aqui no meu QGIS e apagar esse setor censitário, aqui, esse aqui não vai mudar. Esse aqui vai mudar, porque esse aqui está travado, esse aqui não está travado. Aqui muda, esse aqui não muda. Não muda nada, porque eu travei. Então, toda vez que você for fazer um mapa de localização, por exemplo, você faz a sua localização primeiro, deixa ela bonitinha lá e trava. Aí, beleza, pula para cá. Deixa eu... Eu estou mudando a escala aqui no cantinho. Aí, às vezes, sei lá, você quer dar um zoom. Ah, eu quero dar um zoom para ele ficar um zoom bonitinho. Você adiciona um item, né, uma setinha, você pode mover com a bolinha do mouse e ficar levando com a mãozinha, e você, sei lá, puxa, sabe? Você puxa aqui, ó, ela vai dar uma impressão de profundidade. Aí aqui, ó, ele cria uma polyline. Quando ele cria uma polyline aqui no cantinho, você consegue configurar ela, colocar a seta dos dois lados, ou colocar só em sistema SVG, ou deixar nenhum, que aí ele mostra uma linha reta. Aí eu vou criar outra. Vai vir aqui, até aqui embaixo. Aí, para eu soltar, é o botão direito do mouse. Aí deixo nenhum também. Aí ela dá uma noção de profundidade, tá? É assim que a gente coloca a questão de profundidade. Ou como se você quiser dar um ênfase em alguma coisa específica, tá?
É assim que a gente coloca. Mas isso aqui eu queria mostrar na outra aula, que eu queria trabalhar com um mapa de kernel e a gente trabalhar efetivamente dentro dessa parte aqui, que é muito detalhezinho pequeno dentro da área de layout. Porque na área de layout a gente tem os detalhes para colocar moldura, a grade, para colocar a grade, para modificar a grade, trabalhar como que você vai deixar ela. Então, assim, seria para outra aula. O que eu queria passar hoje da questão do mapa de densidade era isso hoje. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Quer que eu volte em alguma coisa, por exemplo? Querem que eu mostre para vocês como é que tem os outros sistemas estáticos que tem desvio padrão, quebra natural, ó, tem quebra natural também, fica legal, mais ou menos. Nosso setor censitário de Belo Horizonte ele é muito pequenininho. Talvez a cidade que a Emily pegou, o setor censitário dela provavelmente é grande. Então, a visualização também dá uma certa diferença. Gente, tá muito silêncio. Vocês entenderam alguma coisa? Entenderam nada? Às vezes, eu espero que a gente converse e aí, às vezes eu passei muito rápido, que eu falo rápido, querem que eu volte alguma coisa, estou preocupado. Porque tá cedo, é 7h30 ainda. O meu eu vou tentar refazer, e aí se eu tiver dúvida, eu pergunto lá no grupo, porque como eu errei um passo, eu acho que não deu muito certo a parte ali da área, mas depois eu vou refazer e eu faço as perguntas no grupo. Tá, você fez qual cidade mesmo? Santana do Riacho. Santana do Riacho. Eu vou fazer também, e aí, a dúvida que você tiver lá, eu vou ver por que apareceu zero também da área, e a gente conversa, sei lá, você manda no grupo lá e eu vou te respondendo, pode ser? Pode ser, obrigada. Por nada. Se alguém quiser também testar, tá, fazer de outra cidade e entender melhor, pode fazer, e se tiver dúvida, pode me mandar também, beleza? Então, seria isso? O Gabriel, tem problema acabar mais cedo hoje? Não sei. Não, não tem não. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, não quiser ver mais algum tipo de ferramenta do QGIS. Vocês têm alguma dúvida de alguma ferramenta do QGIS, por exemplo? A minha é só de delimitação de bacia, mas vai ser a última aula, então... Tá, não, das delimitações de bacia, a gente vai trabalhar com GRESS, com criar a bacia, né? Eu até peguei da região que te contaste, que é aqui do lado. É legal da gente brincar na delimitação de bacias. Eu tenho um pedido, na verdade, Pedro. Sim. Teria como disponibilizar os dados para a próxima aula pelo Telegram, de alguma forma? Que eu não sei por que raios não consigo baixar pelo Drive. Tem sim, eu consigo mandar lá. Mas você quer que eu posso mandar diretamente para você? Ou, sei lá, a gente... Pode ser? Fala lá no grupo lá assim, Pedro, me manda pelo Telegram, que aí eu pego seu contato lá, salvo no meu telefone e mando para você no Telegram. Beleza, obrigado. Tá, fechado. Gente, vocês têm alguma outra dúvida? Se alguém tiver também, gente, dúvida sobre, por exemplo, a pessoa que quis fazer o curso de QGIS por algum motivo. Igual a Emily está querendo mexer com a questão das bacias. Se alguém tiver essa dúvida também, me fala, porque eu posso tentar fazer alguma coisa também, tá? Para levar até vocês. Ô, Pedro, você vai fazer também shapefiles de polígonos e também imagem raster? Perdão, não entendi? Fazer shapefiles dos polígonos e imagem raster. Você quer fazer imagem, você quer fazer os polígonos, né? Se você vai trabalhar com isso também para eles. Tá. Ó, hoje a gente ia criar shape. Aí com a última aula, eu pensei assim, o pessoal acho que já viu esse tipo de coisa. Vou pular, vou colocar uma coisa mais difícil, digamos assim. Aí eu trouxe esse mapa de densidade. Bacia hidrográfica também a gente trabalha com raster, tá? Vai trabalhar com raster, com MDE, né? E aí a gente vai conseguir delimitar a bacia hidrográfica.
Então, a gente vai trabalhar com raster sim. Agora, a questão do shape, a gente até mexeu na última aula, mas eu posso trazer de novo também, de criar shape. É bem tranquilinho também, tá? A moça aí perguntou sobre batimetria. Batimetria, se eu não me engano, é o IDW, não é? Aqueles mapas de IDW? Olha se é isso que ela quer. Deixa eu procurar um mapa de IDW aqui. A gente pega a pluviosidade da região e faz um mapa IDW. Olha se quem pegou da batimetria, se é nessa área. Eu não trabalho com batimetria, nunca trabalhei. Mas quando você falou, eu lembrei do IDW. A Alana. Porque se for, é possível a gente fazer um mapa de IDW. É sim isso que eu queria saber, porque eu ainda não tinha visto ele no QGIS. Aí eu fiquei curiosa para saber se dava ou se tinha que instalar algum outro plugin para poder usar ele no QGIS. Deixa eu ver. Não precisa instalar plugin, não. Se for o mapa que eu estou pensando, depois se você quiser lá também no grupo me falar, como eu queria trabalhar com vocês com layout amanhã também, e com mapa de kernel, às vezes eu tento, porque o mapa de kernel é tranquilo, eu tento colocar mapa de kernel e IDW, aí eu pego uns dados fictícios e a gente faz mais rápido. Vou tentar pensar nisso, tá? Para a gente fazer amanhã. E não precisa instalar plugin, não. Pelo que eu estou pensando, não precisa, não. Manda lá no grupo, lá, falando assim, Pedro, eu queria saber sobre a batimetria. Aí eu te chamo no privado e te pergunto se é o tipo de mapa que eu estou pensando. E aí a gente tirar, se for o mesmo, eu trago para a próxima aula da gente fazer um mapa dele, tá? E não precisa, se é o que eu estou pensando, não precisa de plugin, não. Aí o que a gente pode fazer também porque aí eu passo esse tipo de mapa IDW e a gente fica meio que a gente conversa um pouco sobre como a gente. Eu sei que tem um plugin que é bem legal, eu não vou lembrar o nome dele agora, que a gente consegue fazer um timelapse, sabe? Uma linha do tempo do mapa. Então o IDW, às vezes a gente pode usar ele para esse tipo de coisa. A gente cria um GIF do mapa e aí a gente vai indicando os meses ou anos da precipitação que teve naquela região. Então fica legal, às vezes, por causa disso. Às vezes pode pegar décadas, né, e tentar comparar. Aí você usa esse plugin. Aí eu posso falar o plugin para você também. Pode ser? Eu vou até anotar aqui. Fazer o mapa. Pode sim, tá ok, muito obrigada. Por nada. E aí é isso. Alguém tem mais algum outro ponto que quer colocar? Quer que eu busque também para gente? Porque se não tiver, acho que acabou. Anotando aqui, mandar os dados. Legal. Aí eu vou mandar todos lá para você. Eu perdi o seu nome, moço. Perdão. Acho que é Thiago. Mas eu mando lá. Então, belezinha, gente? Algo mais? Acho que a lista de presença está no chat. A Laura tá... Não, acho que é o Gabriel, né? Que tá explicando os passos do check-in aí da lista de presença. Então, gente, se não tiver mais nada, acho que a gente pode fechar por hoje. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? O que você acha? Fica à vontade. Quando você quiser encerrar, a aula é sua. Você que tá no comando. Tá bom, beleza, gente. Então, fechamos por hoje. E aí amanhã eu vou tentar trazer o IDW, o mapa de kernel e falar sobre o layout, tá? Eu vou tentar trazer kernel e o layout primeiro, que eu acho muito importante a gente entender algumas ferramentas do layout. E o IDW eu tento colocar um pouquinho na aula também, tá bom? Com dados mais